Olá pessoal, boa noite. Olá Nina, olá Eduardo, Mônica, tudo bem? Olá Renata, boa noite. A gente vai esperar um pouquinho para as pessoas se conectarem, mas já já a gente vai bater um papo hoje sobre diversos assuntos bacanas envolvendo aí genética, epigenética. Vamos falar sobre mitos, sobre verdades e várias curiosidades. Vou conversar com a doutora Renata Carmona, que é a Chief Science Officer da Epigene, e ela tem muita história bacana para contar aqui pra gente. Aguardar mais uns minutinhos. Não sei se vocês quiserem compartilhar essa live, deixar seu like. A gente tem uma missão super bacana de democratizar a genética, então vocês me ajudam nessa caminhada. Tô vendo que a Sabrina já tá por aí, Giba também. Vamos dar mais alguns minutinhos e a gente começa esse bate-papo. Queria saber se vocês já têm perguntas sobre esse tema, vocês já podem ir deixando por aqui, que a gente depois transmite também para a doutora Renata. Que curiosidades vocês têm sobre genética, sobre rejuvenescimento, sobre qualidade de vida ou performance esportiva? A gente vai falar desses assuntos também hoje. Vou falar sobre teste de ancestralidade também. Isso é uma coisa que me deixa bastante curioso. Para que as pessoas usam, como isso é feito. Se isso de fato tem uma aplicação prática. Da Epigene eu sei que tem muita coisa legal. E acho que a gente vai conseguir explorar isso hoje. Bom, vamos lá. Eu vou me apresentar aqui. Eu sou o Felipe Ribeiro. Eu cuido da parte de novos negócios aqui na Epigene. E hoje nós vamos conversar com a doutora Renata Carmona, que é a Chief Science Officer e cofundadora da Epigene. Tá bom? A gente vai falar de temas bacanas mesmo, como eu falei, né? Vamos entender como que a gente hoje consegue usar o nosso DNA para programar a nossa vida e ter uma vida melhor, como isso pode contribuir para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde e até para o nosso rejuvenescimento. É isso aí, hoje em dia já dá para falar em rejuvenescimento de verdade, tendo a genética como base para isso, né? A gente também, com certeza, todos nós já vimos aí pessoas que fizeram uma dieta e não funcionou, para outras pessoas a mesma dieta funcionou muito bem, e nós vamos entender por que isso acontece, o que a genética tem a ver com tudo isso, né? Porque tem gente que gosta de fazer exercício, tem gente que não vive sem exercício, aquele teu amigo que come uma pizza inteira e tá beleza no dia seguinte, né? E a gente que come uma pizza inteira precisa ficar 2 semanas em jejum para processar essa pizza. Então esse e mais alguns vão ser alguns dos temas que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou colocar agora a doutora Renata aqui e para a gente conversar com ela.
Olá, Renata. Tudo bom? Boa Tudo noite. bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Vocês me escutam Bom, bem? Estão me escutando bem, Riba? te escuto super bem. Vocês também Tá me bom. ouvem bem? Então Sim. tá bom, muito bom. Então, como já anunciei, aqui com a gente, doutora Renata Carmona, Chief Science Officer e cofundadora da Ipigene. A Renata tem um currículo aqui de respeito. Ela é graduada em Biologia pela Universidade Estadual de Campinas. Ela tem um doutorado em Microbiologia e Imunologia pela Universidade Federal de São Paulo. Tem um pós-doutorado na disciplina de Infectologia também pela Universidade Federal de São Paulo. E um pós-doutorado em Neurociência pela Penn State University. E, além disso tudo, é a Chief Science Officer da Epigene. Ufa! Currículo, hein, Renata? São Muito alguns bom, anos de muitos estudos. muito bom. Bom, eu já estava adiantando aqui para o pessoal que a gente vai falar de vários temas, de curiosidades, de mitos e verdades aí sobre né, a genética, o que a genética nos permite hoje em dia fazer. E no final da live tem uma surpresa, né? Tem uma surpresinha que você vai trazer aqui para os nossos Isso. convidados, certo? Então tá Fiquem até o bom, final. muito bom. Bom, Renata, me fala uma coisa, conta pra gente um pouco aí da tua história, como começou essa tua relação com a genética? Vem desde criança, né? Eu sou, desde criança, a menina que gostava de ciências e gostava de olhar bichos e olhar coisas. Então, eu sempre soube que eu queria ir para essa área. E aí, quando eu estava no ensino médio, foi quando teve a clonagem da Dolly. E aquilo me fascinou muito, assim. E aí eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa parecida com aquilo, né? Então, começou lá com a Dolly, para mim, né? Acho que foi a ovelha que bateu no coração, assim, e falou, é isso que eu quero fazer pro resto da E, vida. Foi, e conta foi aí. pra quem é um pouquinho mais novo que a gente, né? O que foi essa história da Dolly? Qual que é a importância disso, assim? É, Qual que é a curiosidade, assim, da Dolly? a Dolly foi o primeiro animal clonado na história, né? Então, um clone é um organismo que é geneticamente igual a um outro, então é quase como se fosse um gêmeo, mas feito a partir de um indivíduo adulto. Então, foi uma tecnologia super revolucionária na época, foi o primeiro animal multicelular que a tecnologia permitiu fazer isso, e então, na época, saiu em todos os jornais, foi uma coisa que deu bastante, saiu bastante na mídia, e hoje é uma tecnologia que a gente já domina, né? Já faz, mas na época foi um grande, assim, um grande avanço, um grande breakthrough para a época, assim, né? Isso foi lá nos inícios dos anos 90. Então, foi uma grande novidade em termos tecnológicos, né? De biotecnologia, quando isso aconteceu. Tá, e aí, doutora Renata, adolescente, se apaixonou pela história das ovelhas, foi isso. Foi Muito isso. bom, Ai, muito bom. E conta pra mim uma coisa, como que teu trabalho em geral assim influencia na vida das pessoas, né? Esse dia a dia com a genética, tua atuação na Epigene, mas também como pesquisadora. eu sempre, o meu foco de pesquisa sempre foi no que a gente chama de regulação da expressão gênica. Eu sempre quis entender como os genes e como a informação genética que todo mundo tem influencia, né, pode ser influenciada. Então, se você tem lá um gene que vai fazer uma determinada função, por que que em você ele aparece de um jeito e na outra pessoa ele vai aparecer diferente? Se é o mesmo gene, por que que ele vai... Em você vai talvez expressar mais, em mim vai expressar menos. Como é que essa regulação se dá? Então, eu sempre estudei isso, desde lá do meu doutorado. O foco da minha pesquisa sempre foi esse, foi sempre em regulação de expressão gênica. E a gente sabe que a gente pode modular essa expressão de diversas maneiras. Então,
Esse é o meu foco de trabalho e esse é o meu foco também na Epigene, né? Trabalhar com essa regulação. Entendi. Bom, e epigene me leva à epigenética, claro, que é a palavra que está na moda, que a gente começa a escutar nas rodinhas, ver nas redes sociais. O que é a epigenética? Então, o prefixo epi significa sobre, né, em cima. Você precisa lembrar que, né, a gente nasce com aquele DNA, com aquela sequência de DNA, e a sequência de DNA que você nasce, você vai viver com ela para sempre, né? Vamos, de maneira geral. Mas existem maneiras de você fazer com que aquele DNA que está lá, aquela sequência de DNA que está lá, funcione mais ou menos, né? Quem regula isso, a regulação disso é feita pela epigenética, né? Então, a epi é sobre o DNA. Então, é uma regulação que vai acontecer sobre a sequência de DNA que todo mundo tem, né? Então, você pode regular isso de maneiras diferentes, existem mecanismos diferentes que são capazes de fazer essa regulação. Uhum. E, a grosso modo, quais são esses mecanismos? Como que a gente consegue influenciar isso ou não? Então, a gente tem 3 grandes mecanismos básicos, né? Um é por metilação do DNA. Então, metil lá da química é um grupo carbono com 3 hidrogênios. Então, quando você metila o DNA, ou seja, quando você acrescenta esses grupos metil no DNA, quanto mais metilado o DNA está, menos aquele gene vai funcionar, vamos dizer assim, menos ele vai estar expresso. Quanto menos metilado, mais ele vai estar expresso. Então, isso é um nível de regulação. Um outro nível de regulação é o quanto aquele DNA vai estar aberto ou fechado para a maquinaria celular. Então, se ele está... e quem regula isso são as histonas, são proteínas que regulam a estrutura do DNA. Então, se você tem aquela cromatina mais aberta, né, aquele DNA mais aberto, você tende a ter uma expressão maior daqueles genes. E se você tem o DNA mais fechado, você tende a ter uma expressão menor. E quem regula isso, então, são esse grupo de proteínas chamado histonas. E aí existe um outro grupo, que é um grupo de microRNAs, que é capaz, então, de grudar no RNA e degradar aquela molécula. Então, esses são os 3 níveis principais de regulação que a gente tem para o quanto aquela sequência de DNA pode ou não aparecer. Entendi. Quer dizer, eu tenho um gene, mas eu posso mudar a expressão desse gene, ou de todo o meu código genético. Isso, exatamente. E eu tenho controle sobre isso, né? Eu consigo influenciar ou isso acontece ao acaso? Como que é, assim, são hábitos de vida, são medicamentos, como que eu posso influenciar, né, essa expressão genética? Existem vários trabalhos mostrando que hábitos de vida são capazes de modular níveis de expressão dos genes, né? Então, hábitos saudáveis, né, como não fumar, não beber, né, cigarro, álcool, muda níveis de metilação e níveis de expressão de genes, isso é bem determinado na literatura. O quanto você se alimenta direito, o quanto de exercício você faz, a maneira como você faz esse exercício, tudo isso é capaz de modular a expressão gênica. Entendi. Então, agora tu começa a entender o título da live do CEO da sua saúde. Quer dizer, a gente tem esse poder de fato, ser o agente, né, o protagonista das nossas vidas e até da expressão da nossa genética. Então, a genética não é algo determinante, que nem a gente talvez tenha aprendido lá em biologia. A gente consegue ter influência sobre isso. Exatamente, né? Poucos que a gente diz fenótipos, né? Que é a cara das coisas em biologia, né? Então, quando a gente fala o fenótipo, a gente está falando da cara das coisas. Poucos fenótipos são, assim,
determinísticos. Você tem aquela mutação, aquele variante, você vai ter aquela doença. A grande maioria dos fenótipos, principalmente essas coisas que são complexas, você pode muito bem modular isso, e a gente trabalha, quando a gente fala dessas coisas, com probabilidades, né? Com chance de você desenvolver ou não. Então, não é determinístico. Não é porque você tem aquilo, né, aquele variante que te dá uma predisposição para alguma coisa, que você vai ter aquela coisa. Você é capaz de modular a expressão daquilo ali de diversas maneiras. Isso tanto para o bem quanto para o mal, isso pode acontecer. Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Eu posso Se você tem hábitos de vida ruins, você pode ligar genes ou aumentar a expressão de genes que vão te causar algum problema. Né? Ou você é capaz, tendo hábitos saudáveis, de desligar esses genes e ligar genes ou aumentar a expressão de genes que vão te dar benefícios, né? E vão te dar algum nível de proteção, por exemplo. Ou eu posso ter um gene para ser um excelente atleta e, por exemplo, não ativar esse gene, nunca ligar esse gene, porque meus hábitos não me levaram a isso, por exemplo. Exatamente, exatamente. É a mesma lógica, né? Para o esporte, para a maneira que você se alimenta, para os seus hábitos de vida. É sempre essa mesma lógica. E hoje em dia eu tenho como saber se eu tenho predisposição para ser, por exemplo, um excelente atleta, para desenvolver certas características. Hoje isso é possível. Sim, isso é possível. Aqui na Epigene é isso que a gente faz, né? A gente tem kits, né, que vão medir, né, variantes que a gente sabe que são correlacionados com determinados fenótipos, e a gente vai te dar, então, a sua predisposição genética para aquela determinada característica que a gente está medindo, né? Então, por exemplo, se você tem um tipo de fibra muscular que te predispõe a ser um corredor de longa distância ou um corredor que tenha mais explosão e de curta distância. Isso já existem marcadores genéticos que a gente consegue olhar e saber, né? E aí você pode modular o tipo de exercício, por exemplo, para aquela fibra muscular que você tem. Isso é uma das possibilidades. Isso que legal, muito interessante. Isso eu consigo saber hoje, mas conseguiria saber quando era criança. Quer dizer, quando era criança, a tecnologia não estaria, não tinha sido inventada. A predisposição do meu filho, por exemplo. Estava com delay. Tá com delay, Riba, por isso que eu demorei. Agora que, acho que você parou de falar, mas agora que tava o som para mim. Então deixa eu ver se eu entendi a pergunta que ficou falhando. Você me perguntou se você fizesse o teste mais novo, fizesse agora, se você teria o mesmo resultado, é isso? Tá com delay, não sei por quê. Começou de repente. Sim, né? Esses variantes, se foi isso que você perguntou, exato. Esses variantes que a gente mede, eles não mudam, né? Então, você vai ter essa predisposição para esse tipo de fibra muscular ou para uma regeneração. Você medir uma vez, você vai ter sempre esse mesmo variante, né? O que você vai ter são possibilidades, então, de modular isso que você está medindo, tá? Continua com delay, você está falando e eu não estou te ouvindo. Entendi. E agora sim. Falar de algumas coisas que eu tenho escutado. Vamos ver se eu oro aqui. Eu queria tirar a dúvida com você sobre alguns mitos e verdades que a gente escuta, né? Eu entendi que a gente tem influência sobre a expressão. É possível moldar o
DNA? Isso é mito ou é delay. verdade? Mudar o nosso DNA? Então, mudar a sequência do DNA é mito, tá? A gente sabe que ao longo do tempo algumas variações podem acontecer. De mitos e verdades. Queria saber se... Mas é mito, né? A gente não muda a sequência do nosso DNA. A gente nasce com aquela sequência, a gente morre com aquela sequência. Riba, agora não te ouço nada. Entendi. E limpeza de genes? Outro dia eu vi, acho que alguma blogueira, influencer, falou num programa de televisão que ela tinha ido, na época que ela queria, estava pensando em ter filho, ela resolveu fazer uma... O mito é sobre limpeza de genes. Isso é possível? Um programa de TV falou que limpeza de genes. Tive um problema na conexão. Agora sim. Tá me ouvindo? Agora tô, mas continua com delay, Riba. Não sei por quê. Bom, tem um pouquinho, eu tô com algum problema de conexão. Mudei de rede. Agora sim, agora tá bom. Agora consegui. Agora voltou. Então tá bom. Voltando, acho que esse aqui era tão polêmico que até a conexão travou. Outro dia, alguém falou, uma blogueira, enfim, foi num programa de televisão e falou que ela tinha ido fazer uma limpeza de genes na época que ela estava pensando ter filho. O que é isso de limpeza de genes? Isso é um mito, né? Ou isso é possível? É um mito, mas é possível. Na verdade, mesmo? o que ela falou, né? Ela falou que ela fez lá uma dieta, e isso vai limpar o DNA dela de alguma forma, que ela vai passar aqueles genes limpos para o filho ou para a filha dela, né? A gente sabe que marcas epigenéticas, né, esses variantes epigenéticos que a gente vai acumulando ao longo da vida, eles passam de geração em geração, às vezes até 3 gerações, tá? Existem estudos que dizem, né, tem um estudo grande, importante, na Finlândia, de uma grande fome que teve e que as marcas epigenéticas daqueles indivíduos que passaram por aquela grande fome, se passou por 3 gerações de descendentes daqueles indivíduos. Então, a gente sabe que essas marcas passam de geração em geração. O que é que não é determinístico, né? Isso não significa, né, ao fazer isso, isso não significa que o seu filho ou a sua filha não terá nenhuma doença nunca, né? Então, é isso que é problemático, é você vender isso num pacote como se seu filho nunca fosse ter, né, obesidade, nunca fosse ter diabetes, nunca fosse ter colesterol alto, nada disso, né? Então, a gente sabe que a gente modula essa expressão e que a gente passa isso para os nossos descendentes. Mas isso não é determinístico, né? Então, isso é mito. Olha, mas que interessante. Então aqui temos uma quebra de paradigma, né? Porque acho que quando a gente aprendia na biologia, a gente entendia que sim, você passava os genes que você recebia às próximas gerações por seleção natural. Alguns indivíduos não tinham descendentes e era assim que acontecia a mudança. Mas quer dizer, agora eu consigo mexer na expressão desses genes, dependendo dos meus hábitos de vida, e passo isso para as próximas gerações.
Exatamente, né? Então, a gente tem um grande mecanismo evolutivo que é a seleção natural, né? Então, que age lá na variação populacional, selecionando aqueles indivíduos mais aptos a viver naquele determinado ambiente, mas existe uma outra camada, né, que está regulando a expressão desses genes, que é essa camada epigenética, que não é uma herança darwiniana, né, ligada à seleção natural. Ela é uma herança de caractere adquirido, porque eu adquiri esse caractere e eu passei para o meu filho, por exemplo. Então, se a gente for olhar isso ao pé da letra, né, isso é uma herança do tipo lamarquista, né, que a gente aprende que não acontece. A gente já sabe que na verdade, acontece. Né? E a epigenética é a explicação disso. Né? Então, Lamarck não estava tão ultrapassado, ele também tinha razão. É que um não nega o outro, né? A gente fala como se um fosse contraponto do outro, e não é verdade, né? A gente tem são duas camadas onde a evolução, né, tá agindo. Uma parte é a seleção natural e uma parte são esses caracteres que a gente adquire e passa para os nossos filhos. Entendi. E, enfim, outro mito que a gente escuta falar aí, inclusive muita gente preocupada, né? Remédios, medicamentos ou vacinas, eles têm o poder de alterar o nosso DNA? Não, isso é mito também. Isso não tem nada, nenhum estudo que demonstrou que vacinas, medicamentos alteram a sequência do seu DNA. Isso é mito. Então tomem as vacinas direitinho, todas elas. Deem vacinas para os seus filhos, que a cobertura vacinal está caindo nas crianças. Vacinem seus filhos, se vacinem, que é seguro. Muito bom. E para fazer a coleta, né? Como que você faz o exame de DNA? Isso é através do sangue? Já ouvi falar que também dá para fazer através de fios de cabelo. Como que isso é feito? Qualquer material que tenha células, a gente consegue fazer o teste genético. Né? Aqui na Epigênio a gente faz de célula da boca. Né? Então a gente tem um swab é um cotonete, que você vai passar na boca, do lado interno da bochecha, vai mandar para o laboratório, que a gente vai processar, extrair o DNA e aí fazer o teste genético que você tiver interesse em fazer. Então, mas qualquer fragmento de tecido humano, seja ele cabelo, né? Então, o fio do cabelo tem lá o bulbo do fio, que você consegue extrair células dali, extrair DNA e fazer o teste. Né? Então, qualquer tecido humano que tenha DNA, a gente vai ser capaz de extrair DNA ali e fazer o teste. Né? Entendi. Então, não preciso me preocupar em pegar um pouco de cabelo ou tirar sangue para fazer o teste. Suavezinho, cotonete na boca resolve. Cotonete na boca, bem tranquilo. Prático e indolor. Exatamente, bem tranquilo. Não é nem no nariz igual da Covid, que é bem ruim. É na boca e bem tranquilo. Muito legal. E teste de ancestralidade, né? Isso também eu vi que já foi moda aí no passado recente, muita gente andou fazendo. Isso é sério mesmo, né? Tem ciência por trás? Qual que é a aplicação disso? Serve só para o assunto do almoço de domingo ou tem de fato alguma aplicação prática, né? Vale a pena gastar dinheiro com isso? Isso é anedótico, né? O teste de ancestralidade é anedótico, é para você contar na mesa para os amigos que você tem DNA europeu, africano, asiático, mas isso não define nada, na verdade. Né? A gente tem, inclusive, trabalhos, tem um caso de umas gêmeas americanas, gêmeas idênticas, então elas têm mesma sequência de DNA, que mandaram os exames para 5 laboratórios diferentes. Voltaram 5 resultados diferentes. Né?
Então, ele é um teste que é muito dependente do banco de dados, do marcador que se usa. Então, você pode interpretar aquele resultado de várias maneiras, mas ele não, né, como o título da live diz, né, seja um CEO da sua saúde, ele não define mudança de comportamento, ele não te ajuda em nada no sentido de você melhorar a sua saúde, né? É uma anedota para contar no café com a família, né? Então, sem grandes... Não tem nenhuma função, né? Sem ser isso. A gente teve uma pergunta, né, Riba? Antes, né? Eu vi uma pergunta da Aline, né? Ela perguntou sobre as vacinas de mRNA, né? Não, Aline, nem as vacinas de mRNA. mRNA é um RNA mensageiro, tá? Então, o que isso faz? O RNA mensageiro, ele não entra no seu núcleo, ele fica restrito ao seu citoplasma, tá? Ele não é capaz de entrar no núcleo. Então, o que a vacina de RNA mensageiro vai fazer? Ela vai entrar na sua célula, a sua célula vai produzir a proteína que está codificada naquele RNA mensageiro, e aí vai entender que aquilo ali veio de um vírus, é o antígeno, e vai produzir anticorpos contra aquela proteína, tá? Mas essa vacina de RNA mensageiro não é capaz de entrar no núcleo, não é capaz de integrar e não é capaz de mudar o seu DNA. Então, nesse ponto, a tecnologia não é capaz de fazer isso, tá? Ela não é um retrovírus, não é nada parecido com isso, então ela não é capaz de integrar no genoma. Então, não muda DNA. Me ouve agora? Agora sim. Renata? Agora eu ouço. Agora eu ouço. Tá bom. Lady Murphy, hoje a conexão que não costuma dar problema está um pouco instável. Mas vamos lá, né? A gente estava falando sobre a idade, né, dos testes genéticos, e aí, enfim, a gente falou um pouquinho já de que o teste de ancestralidade serve ali bate-papo, por uma curiosidade, né? Mas os testes da Epigene, como eles são, o que eles analisam, assim, como que eu posso usar os testes, né? Então, lá no site da Epigene, né, se você for lá na abinha produtos, vão ter a lista de todos os testes, tudo que a gente olha, né? Então, a gente foca principalmente em 3 grandes grupos, né? Então, a gente foca num grupo que vai estar ligado mais à nutrição e à dieta, né? Então, a gente quer saber qual é a melhor dieta para você, né? Por que a dieta que você faz não dá o mesmo resultado para mim e para você, né? Então, existem marcadores genéticos que a gente pode olhar para tentar determinar qual é a melhor dieta para você.
quais são as vitaminas, predisposições a intolerâncias. Então, tudo isso a gente olha nesses kits e nesses voltados mais para a área da nutrição. Aí a gente tem um outro grupo que está ligado à parte de exercícios, de fitness. Então, a gente vai olhar o melhor tipo de exercício, a sua fibra muscular, o quanto você demora para regenerar, a sua capacidade respiratória, probabilidades de lesão. Então, tudo isso a gente olha nesses que estão mais ligados para a área de fitness. E aí a gente tem um outro grupo que está ligado à área de bem-estar. Então, a gente vai olhar, por exemplo, qualidade do sono, a gente vai olhar parte cardiovascular, colesterol, ansiedade, a parte da imunidade. Então, a gente olha todos esses marcadores nessa parte que está mais ligada ao bem-estar, né? Então, a gente já tem mais de 9 kits, né, lá no nosso site. Então, é só entrar lá, né, www.epigene.com.br, só entrar lá, e lá na abinha dos produtos, lá tem toda a descrição direitinho do que cada teste faz, cada kit, quais são os principais coisas que a gente olha dentro de cada um deles. Então é só... Entendi. E aí, na prática, o que eu faço com essa informação, né? Eu por exemplo, que eu tenho uma predisposição para esporte de endurance, ou que eu me adapto melhor a determinada comida, né? Ou que eu tenho mais facilidade para ter um sono reparador ou não. O que eu faço com isso, né? Vocês trazem alguma recomendação ou simplesmente eu tenho informação de ter intolerância à lactose? Assim, ou vocês me trazem alternativas? Como que funciona, né? O que eu leio nesse relatório? O laudo é um laudo bem completo, mas bem simples de entender, né? Então, o laudo é pensado no consumidor. O laudo não é pensado no médico, né? Não é um laudo que vem, olha, você é esse SNP e tudo bem, né? Então, tem toda uma explicação para o consumidor entender aquele resultado. E vão ter, né? E antes, né? Quando a gente entrega o laudo, vai ter sempre uma página, né? Inicialmente, descrevendo os seus resultados e que ações, né? Epigenéticas você pode ter baseados nos seus resultados. Então, é um laudo bem fácil e bem gostoso de ler, bem, de alguma forma, didático, né? E a gente tem também sempre... Pergunta, fala. Não, termina de minha pergunta. E a gente, né, quando o laudo é finalizado, né, tem sempre um debriefing com o médico da equipe que vai ler esse laudo com você e tirar dúvidas e explicar isso, né, as informações que estão ali naquele laudo, de maneira para que fique nenhuma dúvida com o resultado que você obteve. E a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas. Uma vez que o laudo foi entregue, a gente está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que o cliente tenha em relação ao resultado dele. Entendi. A dúvida que eu fiquei é o que são ações epigenéticas, né? Que você falou que vem no laudo, ações epigenéticas que eu posso tomar. Então, vamos supor que você fez um Epinutri e você, então tem lá que você tem determinada intolerância, sei lá, por exemplo, intolerância à lactose, mas a sua predisposição para cafeína é boa, e você tem vitamina D meio baixa. Então, a gente, no início do laudo, vai ter uma descrição disso, de maneira bem simples, e a gente coloca ali 5 ações bem diretas, né? Então, por exemplo, consuma alimentos ricos em vitamina D, pois você tem uma tendência a baixa vitamina D. E lá na página do laudo vai ter, então, os alimentos, por exemplo, ricos em vitamina D e como é que você pode fazer para aumentar, né, o nível dessa vitamina, por exemplo. Então, isso vem um resumo no início do laudo e ações, assim, bem diretas e bem claras que você pode tomar
para que você tenha um melhor resultado baseado no seu DNA. Então, são essas Entendi, as quer que a dizer, gente chama então de... vem orientações práticas mesmo no dia a dia, como eu posso, baseado na minha genética, melhorar minha qualidade de vida ou minha performance esportiva. É disso que a gente... Exatamente, é exatamente disso que a gente está falando. Então, são coisas bem práticas e bem diretas, ações que você pode ter, ações concretas que você pode ter na sua vida que vão impactar na qualidade de vida que você tem. Legal. Isso que está lá. Bom, uma outra parte que eu tenho muita curiosidade, e eu também já li, já ouvi diversas coisas sobre isso, é como que é o bastidor, né, de um teste, de um exame genético. Como que você faz isso? Quer dizer, eu coletei o algodãozinho, mandei isso para vocês, como que isso, né, como que você consegue ler o gene? Isso é feito aqui no Brasil, vai para o exterior? Quanto tempo isso demora? Qual que é o custo, né, se eu tiver interesse em fazer um teste desse? Assim, me conta esse bastidor. Então, assim, a gente enviou o kit para sua casa, você coletou o DNA lá no cotonete e ele chega de volta lá no laboratório. Então, Eu a posso primeira coletar coisa em que a gente... casa? Isso, a coleta é Eu posso feita na coletar em sua casa, eu não casa. preciso ir num médico, nenhum Não, local, num laboratório para fazer a coleta. não, né? Você só tem que ficar meia hora sem, né, comer, sem mascar chiclete, se você fumar, sem fumar, né? Então tem uma preparaçãozinha ali, mas também é muito simples. Você coleta o DNA, a gente retira o kit na sua casa e ele chega lá no laboratório para mim. O teste é feito aqui no Brasil, ele não é enviado para fora, ele é todo feito, rodado aqui no Brasil. A gente tem uma parceria com a Unifesp, né, para rodar esses testes também. E aí chegou no DNA, chegou, né, no laboratório aquele swab, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é extrair o DNA dessa amostra, né? Então é uma extração química relativamente simples e em 20 minutos a gente tem no tubinho o seu DNA lá. Aí a gente testa para a qualidade dessa amostra, vê se ela passa em todos os controles de qualidade. Se ela passar em todos os controles de qualidade, ela vai para a etapa da genotipagem, né? Aí a gente vai olhar para os variantes que foram escolhidos e selecionados dependendo do kit que você adquiriu, né? Então, aí isso a técnica que a gente usa é uma técnica chamada Tachman, e que a gente usa fluorescência para olhar variantes definidos que a gente já sabe que tem correlação, que estão associados àquela determinada característica. Isso, André, é igual o CSI e cotonete na bochecha, é isso mesmo, tá? Você pega o cotonete, passa lá dentro da bochecha e é isso, tá? Se é bem isso mesmo, bem simples. E aí, a gente tem o exame é lido numa máquina que vai ler a fluorescência. Então, o DNA são 4 bases, vamos lembrar lá da escola, né? A, T, Cs e Gs, né? Então, vamos supor que numa determinada posição que a gente está medindo, você pode ter um A ou um G. Então, se você for AA, né, você é sempre 2, porque você tem um variante que veio da sua mãe, um cromossomo que veio da sua mãe, um cromossomo que veio do seu pai. Então, a gente sempre vai medir 2, né? Você vai ter sempre um par, né, de nucleotídeos naquela posição. Então, se você for AA, vai florescer de uma cor. Se você for GG, vai florescer de outra cor. E se você for AG, vai florescer das duas cores ao mesmo tempo. A máquina lê essa fluorescência, essa cor, e aí te dá o resultado disso. E aí a gente lê esse resultado e a partir disso a gente monta o laudo e entrega. E aí a gente sabe, né, se você é AA, isso te dá ou não uma predisposição para aquele determinado item que a gente está olhando. Tá, e aí como que eu recebo esse laudo, né? Ele chega para mim pelo correio, é eletrônico?
eu consigo entender, ou para levar isso para um médico, para um geneticista interpretar? Não, você recebe né, eletronicamente o laudo. Não, você não precisa levar para um médico geneticista. Como eu disse antes, a gente pensou no laudo, escreveu esse laudo pensando no consumidor, de uma maneira que seja fácil e prática para o consumidor entender o resultado que ele tá recebendo. Então, é fácil. Mas mesmo assim, se eu tiver qualquer dúvida no laudo para interpretar, eu consigo ter um apoio de vocês? Como que funciona? Sempre, né? Então, como eu já disse, a gente tem sempre uma consulta, né? No final, quando vocês vão receber o laudo, vai ter sempre uma consulta que vai explicar com um médico da Epigene, que vai explicar aquele resultado, vai tirar todas as dúvidas para vocês, mas a gente está sempre à disposição. Peguei o laudo, estou com dúvida em alguma coisa, os canais da Epigene estão sempre abertos para a gente tirar essas dúvidas com vocês, para vocês. Né? Então, a gente está sempre aqui à disposição. E quanto tempo demora entre eu fazer essa coleta, receber o laudo? E a pergunta que não quer calar, quanto custa fazer um teste desse? A entrega do laudo são 20 dias úteis para entregar o resultado. E os kits estão variando entre 600 e R$1.500, dependendo do kit. Tá? Então, não é um exame de 5 mil, 10 mil reais, que é inacessível para a grande maioria da população. Né? E a ideia também da Epigenet, uma das missões da Epigene é democratizar a genética, né? Fazer com que isso seja acessível para o maior número de pessoas poderem ter acesso a isso. Então, e os convênios médicos já cobrem os exames da Epigene? Cobrem, a gente consegue cobrir alguns, como a gente tem essa consulta no final, né, a gente dá a nota fiscal para o cliente e ele consegue pedir reembolso para o plano de saúde. Aí isso vai variar dependendo do plano de cada um. Mas sim, a gente consegue, algum reembolso a gente consegue. Né, os clientes conseguem. Entendi. E olha que interessante. E com que frequência eu devo fazer um teste genético? É que nem um check-up, eu faço isso do ano ou não? Como que funciona? Não, você faz uma vez, né? A ideia é fazer uma vez e aí aquele resultado, né, daquele variante, ele não vai mudar. Uma vez que você tem aquele resultado, é aquele resultado. Então, o que você tem que fazer é ter ações concretas para pegar aquele resultado que está lá e, de alguma maneira, isso impactar a sua qualidade de vida. Né? Isso que é importante para a gente também, né? Que não fique um resultado na gaveta, né? Que você pegue aquele resultado, que você tenha acesso a essa informação, e é importante para a gente que você use essa informação, né? E que isso impacte de alguma maneira a qualidade de vida que você tem. Né? Isso para a gente é bastante importante. Entendi. Então, preciso, na verdade, fazer um investimento uma vez só, não é algo que eu tenho que programar para todo ano ter despesa, né? Não, é um investimento único. Muito interessante, muito legal. Acho que para a gente fechar aqui, né, eu queria entender um pouco qual que é a sua visão, assim, aonde que nós vamos chegar com a genética, né? Qual que é o futuro aí da medicina, da genética, é uma medicina de precisão, aonde isso vai nos levar, assim? Vai nos levar a exatamente isso, né? O quão mais e melhor a gente entender o nosso DNA e o quanto a gente consegue agir em cima desse DNA, mais personalizado vai ser a medicina, mais personalizado vão ser
os medicamentos, os remédios, os tratamentos para determinadas doenças, né? A Epigene a gente não foca em doença, a gente foca em qualidade de vida, né? Mas a gente já sabe que existem vários testes que vão mudar tratamento, né, de algumas condições. Sim, Mônica, crianças podem fazer. A gente tem, inclusive, alguns kits feitos para crianças, né, para entender algumas características de criança. Então, não tem restrição de faixa etária, pode fazer dos 0 aos 100, qualquer um pode fazer, né? Então, é importante que a gente conheça, né, o nosso DNA, é importante que a gente tenha essa informação, é importante saber também que a gente não é uma sentença, né? Muita gente fala assim, eu não quero saber porque é uma sentença de morte, ou, né, se eu souber que eu tenho determinada coisa, eu vou ficar muito mal. Não é isso, né? A ideia aqui é que mude conduta, e a ideia para frente é exatamente essa, o quanto a gente vai usar isso na prevenção, o quanto você é capaz de modular e agir em cima dessas suas predisposições, e lembrar que isso não é determinante para a sua saúde a longo prazo. Então, isso que é sempre importante frisar e deixar claro para as pessoas, né? Porque muita gente tem medo, fala, não quero saber. Eu acho que é o contrário, é importante saber. Que aí você consegue tomar ações concretas sobre o que você vai fazer com aquela informação. Acho que é Muito legal. bom, muito bom. E para quem se interessou, achou, né, interessante, como que a gente adquire, como que eu peço um teste da Epigene? Então, você pode fazer pelo site, né? Tem lá o contato. Então, vamos lá, de novo, o site é www.epigene.com.br. Você pode entrar em contato pelo site. Um membro da nossa equipe vai entrar em contato com você. E aí a gente vai pegar todos os seus dados e te envia o kit pelo courier. Vai entregar o kit na sua casa e depois a gente pede para retirar e tá tudo certo. Muito bom. Muito bom, tô vendo que tem gente querendo agora, eu acho que ela pegou o recado, alguém contou que você ia trazer uma surpresa no final da live, ó. Tem gente chegando agora para surpresa, então, o que você trouxe, o que você trouxe, preparou para essa live aqui? Para quem está aqui agora, a gente vai sortear de graça um kit da Epigene. Então, acho que você que vai fazer o sorteio, né, Riba? Quem que sorteia? Vamos lá. Eu vou pegar aqui o participante de número 8. Vamos ver quem que é o oitavo. O oitavo pessoa aqui na live. Vamos ver se identificar facilmente. Mônica. Então, Mônica pode, acho que, entrar em contato com a gente até o contato@ep.com.br. E também, para os que estavam presentes na live, tem um código de desconto, é isso? Isso. Aí você depois contato. Escrever para contato com o assunto Live 10. Isso. Correto. Então tá bom. Bem, adorei o papo. Foi muito bacana. Acho que tirou muitas dúvidas que eu tinha sobre o assunto. Era um assunto que instigava, estava ouvindo falar cada vez mais. Deu alguns mitos e deu para entender o quanto hoje é fácil fazer um teste e como isso, de fato, pode ajudar a gente a viver melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Acho que vai ter outra live, né? Acho que é importante a gente dizer se que vai ter outra live. O Giba está perguntando se vai ter outra live. Fiquem, aguardem os próximos capítulos. Sigam a Epigene no Instagram, @epigene.dna. Então sigam a Epigene, que lá vão ter a informação, lá vai ter informação das próximas lives. Tá bom? Vai estar lá. Mas a gente avisa para vocês. Muito bom. Então, muito obrigado à doutora Renata e a todos que ficaram em nome da Epigene. E muito boa noite a todos. Tchau, gente. Até. Até.